Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe uma parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Escolhemos louvar e bendizer ao Senhor nosso Deus, que tem feito tantas coisas para cada um de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na 17ª semana do tempo comum. E durante toda essa semana, até na quinta-feira, nós iremos falar sobre as parábolas do reino. Então, essa semana, nós temos muita coisa a dizer sobre as parábolas. Hoje, Jesus fala para nós sobre duas, em especial, duas parábolas. O capítulo 13 é recheado dessas parábolas e, para a gente entender melhor o significado dessas parábolas, nós precisamos entender que lá no capítulo 4, Deus chama os seus, Simão, André. No capítulo 9, Deus chama Mateus. Então, esse povo precisa ser instruído. E Jesus vai, através de atos, palavras, milagres, formando o seu povo. Não só apenas sinais, mas aquilo que sai da sua voz. E as parábolas do reino querem também, além de formar os discípulos, os mais próximos, querem também formar todo o povo de Deus. Afinal de contas, a fonte da nossa vida é a Sagrada Escritura, a palavra do Senhor. Hoje, nós temos então duas parábolas, duas fórmulas de apresentar uma parábola, onde a semente de mostarda e o fermento estão ali, interligados. Eles se complementam e são coisas completamente diferentes. A semente de mostarda, por exemplo, eu coloquei aqui na credência, você vai perceber que é uma semente muito pequenininha. O padre teve o cuidado de procurar na sua Bíblia lá, porque eu sabia, eu tenho essa semente guardada. Fui lá na minha Bíblia antiga, peguei, estava colada lá, uma semente de mostarda. Quando eu fiz aquele curso, o ESA, né? Escola Santo André, eles deram para nós. Mas eu também vi, porque eu morei na Terra Santa, e eu não só vi a semente, como eu vi também a hortaliça. Essa semente
pequenininha, do jeito que você está vendo agora. Não sei se dá para comparar com outra coisa, mas ela é muito pequenininha, talvez do tamanho de uma cabecinha de alfinete. Meus queridos, essa semente se transforma numa grande árvore. E esta árvore serve até para colocar ali, olha, ficar os passarinhos, fazer uma bela sombra. É uma árvore muito bonita. Mas Deus não está aqui querendo falar sobre agricultura para nós. Tanto é que Ele também usa o fermento. O fermento que precisa estar junto da massa para fazer crescer. A diferença entre semente e fermento é clara. Mas aquilo que é igual é que os dois precisam crescer. Tanto a semente quanto o fermento precisa estar ali, olha, envolvido no momento de crescimento. Como cada um de nós que somos cristãos, precisamos viver esta realidade de quem, aceitando Cristo, posso sim crescer na minha fé, crescer na palavra de Deus, crescer em tudo aquilo que se apresenta diante da realidade do Senhor, porque está certo, é verdade. Ele virá, como diz o nosso fundador, Monsenhor Jonas, em especial nessa missa que o André acabou de cantar, né? Ele virá, é certo, o Senhor virá. E o que eu tenho feito para esperar, para colocar a minha adesão naquilo que é certo, é verdadeiro, é evidente, vai acontecer. Nós vamos ouvir, amanhã o padre também vai estar aqui esse horário, nós vamos falar mais sobre parábolas, só que enquanto eu preparava essa homilia, na minha mente, no meu coração, vinha o seguinte desejo: não podemos deixar passar aquilo que Jeremias está falando para nós na primeira leitura. E isso é muito sério, porque ali, na primeira leitura, mesmo sendo uma visão simbólica, um cinto de linho, né? Mesmo que as coisas parecem que são meio incompreensíveis a princípio, Deus está tentando chamar a nossa atenção. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor não pode deixar de ser na nossa vida aquilo que Ele precisa ser. E muitas vezes a gente trata o Senhor, e aí eu vou falar como Israel, onde Jeremias falava àquele povo como algo que está apodrecido. Desculpa usar essa palavra, um cinto desgastado. Porque, esquecendo a Deus, se voltam para civilizações pagãs, coisas que não são de Deus. O povo de Israel estava abandonando o Senhor, tirando Deus de seus próprios corações, adorando outros deuses. A infidelidade era uma marca daquele povo. A contaminação, e a gente aqui não está falando de Covid, a gente está falando de contaminação do coração, onde, esquecendo Deus, quer eliminar até a razão que se tem. A umidade que vem do Eufrates entra de uma forma absurda no coração daquele que já fez a sua opção por Deus. E aqui eu não estou falando de pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Eu estou falando de gente que sabe exatamente quem é Deus na sua vida, que foi libertado, saiu do Egito, fez a sua opção de vida. Meu querido, Deus não precisa dos nossos louvores, mas Ele precisa do nosso amor, não da nossa infidelidade. Que povo é esse que não tem honrado a Deus como precisa ser honrado? Que povo é esse
que não se coloca diante de Deus como sendo o seu Deus e Deus sendo o seu povo, eles esqueceram de quem os gerou. E isso é muito sério. Meus queridos, nós precisamos retornar. Se por acaso nós estamos deixando que o nosso coração se envolva por realidades que não são as realidades do Senhor, volte agora. O Senhor quer fazer crescer a palavra dele, conforme faz ali, nessas duas parábolas, a semente e o fermento. O Senhor quer fazer crescer Ele próprio, com a ajuda da sua palavra, da sua sagrada Escritura, que precisa modificar tudo dentro de nós e fazer crescer, e fazer transformar toda e qualquer realidade. Hoje nós precisamos de um fermento na nossa vida. Hoje nós precisamos de uma nova semente plantada no nosso coração. A realidade do reino de Deus precisa estar no meio de nós. O reino começa aqui e começa no meu coração. A gente poderia até lembrar, Meu Deus, mas eu sempre fui fiel, eu sempre fui desejoso de estar com Deus. Eu me lembro até quando eu encontrei Deus pela primeira vez, eu não queria fazer mais nada, eu só queria explodir na realidade de estar com o Senhor. E eram várias horas de adoração, e eu queria ler toda a Bíblia, todos os livros. Isso não pode mudar na nossa vida. Só porque eu me tornei padre, só porque agora eu tenho uma comunidade com uma canção nova, eu preciso reforçar em mim a aliança que Deus fez. E sabe o que é interessante? Porque Deus ama tanto os seus filhos, Ele gosta tanto de nós, que o amor de Deus para conosco é como se fosse um amor esponsal, sabe? Aquele amor conjugal, onde você quer o bem da pessoa, muito mais do que o seu, porque quando as pessoas casam, as pessoas casam para serem felizes. Deus quer casar com o seu povo, quer colocar uma aliança no dedo, mas exige também fidelidade. Hoje, essa pertença que nós precisamos precisa estar tão latente no nosso coração, a ponto de nos deixar prender a Deus. Isso mesmo que você ouviu. Precisamos nos prender ao Senhor. Já viu o nome daquela cola, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não quero fazer nenhum tipo de propaganda, mas que você cola e nada tira do lugar? Pois bem, pode vir tempestade, pode vir Covid, pode vir o que for, nada pode te desprender do amor de Deus, do amor que Ele tem por você. Meu querido, se a gente se desprende do Senhor, nós perdemos o sentido da nossa vida, o valor da nossa existência. E assim, a relação de amizade é abalada. Um coração firme, inflexível, é aquilo que Deus quer de mim e de você. Nós iremos amanhã conversar mais sobre as parábolas, mas hoje eu não poderia deixar de tocar naquilo que Jeremias, o profeta de Israel, fala também para nós no dia de hoje. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros filhos e filhos fiéis de um Deus que ama abundantemente, como o esposo ama a sua esposa.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre seja louvado.